Olá, estamos de volta mais uma vez com o nosso estudo diário de O Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso dia a dia com o Evangelho. E a gente continua os estudos do capítulo 4, falando de ressurreição e reencarnação, analisando as passagens bíblicas e trazendo mais uma vez as elucidações dos Espíritos contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insiste, ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, mas o texto primitivo trazia simplesmente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substituiu do Espírito Santo, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem equívoco possível. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, pois acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como o elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas. Que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era o da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, ou em água e em Espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que só o Espírito... Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o Espírito é independente do corpo. Inúmeras passagens evangélicas trazem as narrativas de Jesus corroborando com a crença na pluralidade da existência, principalmente das narrativas de João Batista como reencarnado em um dos profetas, no caso Elias. Muito além das passagens evangélicas, dessas interpretações que muitas vezes podem ser dúbias, nós devemos colocar essa reflexão para o bom senso, para o crivo de nossa consciência e perceber que somente o instrumento da reencarnação
é que nos traz luz à verdadeira justiça divina, a bondade do Criador.